Bom, aqui estamos novamente, começamos mais uma live depois do Wendel Bezerra, que foi espetacular, se assim podemos dizer. Olá a todos que estão assistindo a gente, estamos aqui ao vivo na Twitch, no A mais B Podcast. Gente, já estou dando o recado. Infelizmente, o Evandro, meu parceiro, não vai estar conseguindo estar presente aqui hoje, ele teve um probleminha. Então, por conta disso, a gente não poderia deixar de receber esses dois ilustríssimos, esses dois empreendedores do Brasil, que é o Lucas e o Ivan. E aí, galera? Beleza? Como é que vocês Fala, estão? Lê. Fala, Lê. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Cara, muito legal em vocês estarem aqui. Acho que só para dar uma introdução para a galera, eu vi o projeto de vocês e fiquei muito encantado. Eu falei, cara, preciso trocar uma ideia com esses caras, porque é uma parada muito foda o que vocês estão fazendo. E acho que, até para a gente começar, para dar uma introdução para a galera que está aqui assistindo a gente, que vai ouvir depois a gente, o que é a empresa de vocês, o que é o conceito do projeto de vocês. Então, eu queria entender um pouquinho isso aí e a gente vai depois desenrolando um pouquinho mais, só queria entender mesmo o que é o projeto. Pô, legal. Bom, a gente surgiu para simplificar a conexão entre o estudo e o esporte. Então, a nossa ideia é usar o esporte como ferramenta para dar acesso ao estudo aos milhões de jovens que não conseguem ter uma educação de qualidade. Uhum. Foi nessa história, foi nessa minha empreitada que eu encontrei o Lucas. E aí nasceu tudo isso. Posso dar spoiler agora? Já falo. Ah, por favor, cara. Agora é o momento, cara. Pô, Ale, eu fui jogador de futebol profissional. Uhum. Só que minha família me obrigava a estudar horrores. E no começo eu ficava muito bravo. Mas depois eu curti estudar. Eu queria ser historiador. Mas aí acabei jogando no Nacional, a 4ª divisão do Paulista pela Matonense, fui jogar a 3ª da Espanha. E todo momento eu via que os meus companheiros de equipe não tinham uma estrutura familiar para estudar. E eles não estudavam em momento algum. E aí, na minha última passagem, no último time que eu já estava certo que se eu não fosse mais para frente, porque eu já estava lesionado, eu ia estudar marketing para me aperfeiçoar em marketing esportivo. Ainda ia estar perto. Por favor. E foi o que aconteceu. Machuquei e voltei. Meses depois, o meu companheiro de quarto largou o futebol, foi preso. Para você ver, o cara não encontrou outro caminho na vida. E, pô, morei com o cara é meu amigo, uma pessoa de coração enorme, muito boa. Eu não me conformava com aquilo. E aí cheguei na faculdade. Falei, bom, eu tô machucado para jogar no profissional, mas eu não tô morto para jogar pela facu, né? Vou bater uma bolinha lá. E aí eu cheguei na faculdade, encontrei o Lucas e contei para ele que queria jogar pela faculdade e contei a minha história e que o pessoal do esporte não conseguia estudar. Os times, eles não estão interessados se o jovem, o que ele faz fora lá do CT, do campo. Se você está chegando no horário e está correndo, é o que importa. Então, eu falei, pô, os meus amigos de time não tinham estrutura familiar. Os times não se importavam. As escolas também mal entendem a rotina de um jovem que quer tentar também estar dentro de um time. Aí eu contei isso pro Lucas, e aí o Lucas falou, pô, você sabia que eu sou bolsista aqui da nossa faculdade e a gente não tem esporte? E aí o Lucas me contou que a faculdade tinha, sei lá, mais de 100 bolsas no semestre e não usava nem 10. Eu na época, eu lembro que eu consegui, né, passar num programa de bolsas, né, de talentos, e cara, isso para mim, assim, foi muito importante na minha vida, tá? Acho que é muito legal compartilhar isso com a tua audiência, ou quem não tá nos ouvindo. Na minha família, no núcleo familiar, né, específico, não tinham pessoas que tinham já se graduado, meu pai e minha mãe não tinham se graduado ainda, então conseguir essa oportunidade foi muito importante. E aí na faculdade, né, a gente acabou estudando na mesma sala no primeiro semestre, eu fazia comércio exterior e o Ivan fazia marketing, a gente se encontrou e eu não lembro exatamente como foi, Ivan, mas você deve lembrar melhor, mas, tipo, em determinado momento acho que a gente sentou mais próximo um do outro e aí a gente começou a trocar ideia, né? E aí eu falei disso, e quando foi juntando Lé com Cré, né, foi juntando as pontas, aí eu falei, pô, tem uma oportunidade aqui. A faculdade que a gente fez era de uma fundação, né, ou seja, era iniciativa privada, só que sem fins lucrativos, e era do Rotary, e eu fazia parte da juventude do Rotary na época. E lá, esse programa específico era de fomentação
para os jovens vindos dos Rotary Clubs aqui de São Paulo. E como eu já tinha entrada nesse circuito, eu falei, pô, a gente consegue, né, pegar essas bolsas e distribuir de uma outra forma. E aí a gente começou a falar da parte esportiva. Foi daí que surgiu o movimento, assim, surgiu da gente se trombar na faculdade, no movimento universitário, assim, e querer fazer, assim, algo pro próximo, né? Uhum. Perfeito. Pô, que da hora, cara. Tipo, então foi, tipo, muito meio que destino, assim, né, cara? Você tem se encontrado mesmo, foi uma parada, cara, assim, tava no mesmo lado, trocando ideia. E foi um tempo para a gente juntar documentação e argumentos. A gente já tinha os argumentos muito bem pré-estabelecidos para o reitor, para a faculdade, mas quando sobe esse patamar, né, algo um pouco disruptivo, você tem que apresentar muita tese. E aí a gente juntou. Inclusive, o bolsista 01 foi o Paulo, Que legal. e o 02 foi o... Pra quem não sabe, da audiência, o Paulo é meu primo, tá bom, pessoal? Então, deixando bem claro aqui, mas segue o baile. E o 02 foi o Lucaneta, que não era o Lucaneta na época. Uhum. Ainda era Luiz. E para quem não sabe, o Luiz estudou comigo na catequese. Então, deixando bem claro aqui também como o mundo tá interligado, tá, galera? Essa eu não sabia, não fazia ideia. Essa é nova, Essa eu não sabia também, não. Vocês não sabiam, mas, cara, o Luiz estudou comigo no Mola e depois a gente fez catequese junto, cara. Então, acho que tudo meio interligado ali. Caramba, que legal. Mas, cara, isso é muito louco, cara, porque antes de já era muito diferenciado no futebol, né, cara? Quando você chama ele para jogar, ele é muito diferenciado no futebol. E, cara, é muito louco, porque vocês não trouxeram só um jogador, né? Vocês trouxeram um influenciador pro projeto de vocês. Então, exatamente. Se quiser contar os bastidores aí de como é que foi isso, cara, manda bala. E foi legal, assim, no começo ele não era influenciador digital. Bom, ele sempre foi bom. Eu, que costumava ir em todos os jogos, cansei de gravar caneta, até quando ele não era o rei da caneta e tal. Mas a gente tem uma tese também que a gente trabalha a capacidade ociosa das faculdades, e não só faculdades, agora a gente já está expandindo para colégios, escolas de inglês, cursos livres, todo tipo de ensino. Mas a gente não tira a vaga que a escola vai cobrar o preço integral. A gente só usa a vaga que ela não conseguiu encher. Uhum, e se ela der desconto para todo mundo sem o motivo de bolsa, é injusto também. E a gente entende que o esporte é uma ferramenta democrática e social. A partir daí, a gente começou a gerar valor. As pessoas não tinham bolsa de 100%. É muito difícil. É um Luiz que vai ter, é uma pessoa muito diferente, assim. Então, a faculdade, as instituições de ensino, ainda assim, elas estavam ganhando alguma renda naquela cadeira. É lógico que menos, porque aquele esportista está defendendo a faculdade e levando o nome dela como marketing, né? A gente brinca que a nossa empresa chama Esporte Educa. A gente brinca que tem o marketing esportivo espontâneo. E aí, vamos sair um pouco do influenciador digital que o Luiz que a gente sabe que um post dele impacta 300 mil, 500 mil jovens. Mas a gente tem um estudo que a geração de agora, em média, tem 1.000 amigos entre Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social. Agora imagina se você tem 100 atletas defendendo essa instituição, todos os finais de semana, postando na internet, mas não é aquela propaganda que você sabe que está sendo paga para te convencer. E aí houve um movimento aqui no bairro da Lapa, que é muito próximo onde eu moro da faculdade, que pessoas que escolhiam outras instituições de ensino começaram a escolher aquela, mesmo que não jogavam o esporte. Porque fala, pô, aquela pessoa publica direto, parece um ambiente agradável, você não fica só restringido à sala de aula, acontece esporte, acontece uma socialização. E aí a faculdade, aí a gente conseguiu comprovar, por A mais B, Manda bem. que o atleta bolsista, ele é um ativo de marketing também. Perfeito. É nisso que eu queria chegar. Eu acho que tem até um ponto também importante, né, nessa fala de como a gente chegou onde, né, seja na bolsa esportiva, seja na ideia. Eu acho que teve um momento muito importante, meu e do Ivan, enquanto pessoas, de estudar, né? E estudar o quê, né? Estudar empreendedorismo, estudar movimento de startup. Naquela época, de maneira, assim, naquela época a gente está falando de 2016, né? Isso 2016 do projeto da Atlética, né? Depois a gente pode até falar um pouco, já estava rodando, mas
até 2016 a gente conseguiu ter bastante material para entender, né? Como a gente consegue monetizar, como a gente consegue também atender o outro lado, que é a instituição de ensino, porque eu preciso gerar valor para as duas pontas, né? Uma coisa é a gente falar muito da visão do esportista, e isso a gente não abre mão. Outra coisa também é a gente falar do que é bom e do que pode ser feito a nível de projeto educacional para a instituição de ensino. Então, a gente teve um crescimento ali, uma maturação em um determinado momento de sair da figura simplesmente fazer o bem por fazer, mas tentar maquinar, e aí vem a parte do empreendedorismo, né, que a gente estava falando um pouco antes de começar, de ligar as pontas e também fazer com que a gente tenha um trabalho, né? Porque isso é um trabalho. Se eu conseguir fazer isso que eu gosto de fazer de uma maneira que eu também consiga pagar os boletos, né? Eu estou fazendo aquilo que assim, eu sonhei, né? Tipo assim, então foi um período assim também de maturação até a gente entender modelo de negócio, é, entender modelo financeiro, como a gente gera valor, e se esse valor ele é uma vitamina ou é um remédio, né? Também tem dessas, né? E eu acho que Enfim, até entendendo o que você está falando, cara, eu acho que tem muito a ver, porque eu acho que vocês tiveram até uma dificuldade grande em fazer isso, porque quando a gente sai da escola, né, se assim a gente pode dizer, e a gente vai para uma faculdade, a gente não tem educação financeira, né, cara? Então, o que é montar uma empresa? Então, cara, eu acho que eu acho que isso é muito louco, porque a gente está até conversando até nos bastidores, tudo isso. O aluno, especificamente, cara, a educação dele é muito precária, se a gente pode dizer, porque são coisas básicas, cara. Eu, hoje, não sei ainda fazer um imposto de renda. E é uma coisa que, se eu não fizer, eu vou preso, cara. Como é que eu posso ser preso por uma parada que eu não sei fazer, tá ligado? Isso é muito louco, cara. Aí eu queria até ter uma visão de você, assim, quando o cara entra na faculdade, não sei se vocês têm essa visão e, tipo, o que vocês entendem? Porque no caso do Ivan, ele jogou, não sei se o Lucas também chegou, se você chegou a jogar, Lucas, mas qual que é a visão que vocês têm do, tipo assim, o cara saiu da escola, mano, o que ele vai fazer da vida dele? Ele tem essa sensação que ele não sabe o que ele vai fazer? Ou, tipo, o esporte era a minha única salvação? O que vocês têm essa visão mesmo do cara que chega pra faculdade? Olha, é muito complicado. Inclusive, até trazendo um dado, isso é uma pesquisa da McKinsey, que tem o ranking PISA. O PISA, ele é os metodologias de ensino efetivas e quais são os melhores países. O Brasil está entre os últimos, para cima de 70, só para você ter uma noção, em metodologia eficaz, né? Uhum. Então, olha que problema. Então, a gente está falando que mesmo quem estuda, quem consegue estudar, ainda está estudando em um país que está lá atrás no ranking mundial. E aí, quando você vai destrinchar países que estão na nossa frente, você fala, nossa, como assim? O Brasil poderia estar muito melhor. Então, respondendo agora a tua pergunta pontualmente, se até o jovem que não tinha o esporte como plano chega despreparado e com muitas dúvidas, e aí não estou falando nem de dúvidas relacionadas a conhecimentos gerais, coisas do tipo, mas em orientação profissional também. Porque a escola, às vezes, acaba sendo tão generalista que não faz a principal coisa, você se conhecer. Total. Então, rolou muito da gente dar uma orientação vocacional. Hoje, a gente ainda não tem estrutura na Esporte Educa, um setor só para isso, mas nos nossos melhores sonhos, a gente vai ter uma área de entrevista, de todo estudo para entender o que o jovem quer, o que ele é mais apto a fazer. Hoje, a gente faz parceria com empresas terceiras, mas isso é essencial, porque senão a pessoa vai entrar num curso e não vai terminar. E também não terminar, às vezes acontece. Mas se a gente puder aumentar a chance de acerto, né? Total. Não, acho que até o que você tá falando faz total sentido com o que eu passei, cara, porque eu saí da escola, como você falou, generalista. Cara, cheguei lá, Ale, o que você é bom de fazer na escola? Falei, porra, sei lá, sou bom em cal e sou bom em conta, né? Vou lá pra engenharia civil, né, cara? Por que não? Cara, cheguei lá quase morri, né, cara? Porque eu sou da comunicação. Você imagina colocar um cara que fala, que quer apresentar algum projeto, alguma coisa, mas coloca atrás de um caderno, de uma lousa, que tipo, tem nada a ver com conta. Então, eu acho que é exatamente isso que você está falando. Então, é a frustração. Eu tranquei depois engenharia, fiz 3 anos de engenharia, tranquei, fui para comunicação, cara, e me achei. Mas isso depois de
3, 4 anos, e tem essa obrigação da sociedade, né, cara? Saiu da escola, você tem que começar alguma coisa, porque senão você não é gente, né, cara? Então, isso é muito louco. E Lucas, acho que o Ivan é o cara dos esportes e você é o cara dos negócios, ou você também é o cara dos esportes? Pô, eu também sou dos esportes, mas eu acho que eu nunca cheguei no nível do Ivan. Acho não, né? Tenho certeza. Cara, eu sou muito generalista, para falar a verdade. Aos 10, né, aos meus 8 anos, eu fiz dos 8 aos 10 natação. Uhum. Era meio que uma necessidade, né? Tipo, necessidade porque eu era mirradinho, comia pouco, e aí meus pais, tipo, ainda bem que eu tive eles, né? Às vezes as pessoas não têm nem isso, mas eles falaram, olha, vai fazer um esporte, natação. E aí eu fazia natação, gostei muito, mas parei. Aí depois, um determinado tempo, eu comecei a fazer futebol, né? E aí eu fiz escolinha por um bom tempo. Mas na escola eu lembro que eu fazia um pouco de tudo, cara. Basquete, handball, queimada, é, assim, pau pra toda obra total. Só que eu nunca fui pro lado profissional, por mais que eu tentasse. Eu acho que dos esportes, eu acho que o que eu mais tentei, assim, foi futsal. Uhum. Mas em determinado momento eu desisti, porque não era mais minha vibe, mas Uhum. hoje eu só brinco de correr, de jogar bola, de andar de bicicleta, que é os esportes que eu mais faço hoje. Perfeito. E galera, tipo assim, a gente falou um pouco da educação como um todo, né? Eu queria saber com vocês, assim, tipo, qual que é o momento que o Brasil hoje vive? Talvez você não saiba até falar com mais propriedade, mas qual que é o momento que o Brasil vive de esportes, cara? Real mesmo, assim, tipo, que vocês acham que tem muito a evoluir, ou vocês acham que, tipo, só a elite, que é os clubes grandes, os times grandes, tipo, de diversos, não só futebol, né? Tem uma estrutura. Eu queria entender um pouco com vocês que existem esse cenário do esporte no Brasil. Pô, legal, Ale. Ale, assim, é o seguinte, com todo, eu acredito que com tudo que aconteceu, já vinha acontecendo, mas esse ano acelerou, né, devido à pandemia, toda a digitalização que a gente está cansado de ouvir, mas o movimento de Sport Tech, de inovação, tanto em health quanto esporte, em modalidade específica, cresceu muito no Brasil. Então, por exemplo, hoje tem o Hub que a gente faz parte, que é o maior hub de inovação de esportes da América Latina, que foi criado dentro do Allianz Parque. Caraca, que legal. Que legal. Ele é privado, mas o governo ajudou a idealizar. É o Arena Hub. Então, Uhum. fica dentro do Palmeiras. Nós estamos lá. Hoje a gente está de casa, tal, mas amanhã a gente está por lá. E, pô, eles estão acelerando startups, dando mentoria, fazendo conexão com investidores. Lá a gente conheceu todas as federações. Vou dar um exemplo aqui. A gente está trabalhando um projeto muito legal com a Liga Paulista de Futsal, Uhum. onde a gente vai desenvolver um ensino de uma faculdade parceira nossa EAD, para os atletas que não têm tempo para estudar como um aluno comum. Uhum. Então, o cara não vai fazer aula 5 vezes na semana, mas vai fazer 4. Vai se formar um ano depois? Vai se formar um ano depois. Mas ao mesmo tempo que ele tem a vida de atleta, quando ele se aposentar, ele já vai ter estudado. Uhum. Então, só para você entender os tipos de negócio que estão sendo gerados por iniciativas dessa como inovação. E 2 semanas atrás, nasceu a Sporteca, ali perto da Henrique Schaumann, Pinheiros, Uhum. que é o segundo hub de inovação que o Brasil ganha, os dois basicamente na Zona Oeste. A gente até brinca que a Zona Oeste está virando o Vale do Silício do esporte. Pô, teve agora o Challenge de Startups do Arena Hub, junto com o Sebrae. Foram 87 empresas do Brasil todo com inovações esportivas se inscrevendo para resolver problemas da nossa indústria, que estava muito antiga e muito parada. Uhum. Então, muito burocrático, né, cara? Muito burocrático tudo, né? Demais, Ale. Só que, cara, tem muitas soluções muito legais e, tipo, em diferentes setores, tanto de oportunidades e educação como o nosso, quanto engajamento de fãs, streaming e esportes. Então, eu tenho muita, agora não é nem fé, eu tenho muita convicção baseada em dados de que a gente está atrasado, só que mesmo atrasado a gente consegue ser um dos mercados mais fodas que se tem em qualquer coisa, em esporte, em educação. Então, se essas iniciativas de inovação conseguirem e estão conseguindo alavancar os negócios de pessoas que querem empreender, ou nem só empresas que querem empreender, mas ajudar organizações que estão ultrapassadas a se renovarem, fazer esse processo de renovação, de inovação, a gente vai evoluir bastante. Vou até só te dar um exemplo aqui.
o Ceará, o time de futebol, Perfeito. Junto com a Enzima Aceleradora, a Enzima é uma aceleradora só para startups de esporte. Criou uma competição para selecionar startups que resolviam problemas específicos do Ceará. Caraca, Os caras selecionaram 5 empresas de diferentes meios, desde redesign, rebranding, até engajamento de fãs e administração de setores como administração e RH, e como eles se conversam e funcionam bem entre si. Então, só para você entender, um time como o Ceará, que não é o top do Brasil, que ganha de dinheiro, né? Mas que é um dos grandes da Série A, com iniciativas dessa de inovação, estão se mexendo para conseguir sair na frente. O Atlético Paranaense fez muito disso, e a gente viu os resultados que se teve, né? Então, só para você ter uma noçãozinha. Não, e acho que até pegando esse gancho que você tá falando, cara, a gente ainda, é engraçado, né, cara, que futebol é um mercado que movimenta bilhões e bilhões. Aqui no Brasil, a gente tá falando de um país que a desigualdade é muito grande, o futebol profissional como um todo gera muita riqueza para os clubes, né? E, cara, é muito louco, porque a gente pegou casos, isso eu tô falando, não é porque eu sou palmeirense, tá, galera? Só tô relatando o que eu vi e não, mas a gente vê um atraso na questão, tipo, do Corinthians, que eu lembro que teve até o caso do Cantillo, que foi contratado, e deram 24. Ele falou que queria 24. Não, 24 não pode. Cara, é tipo assim, é um retrocesso muito grande para uma parada que, tipo, velho, você tá movimentando bilhões, cara, para deixar um cara que acha que 24 é um número, é muito pequeno, sabe? Então, eu acho que vocês estão vivendo ainda, principalmente com conselheiros, que, cara, eu lembro, por ser palmeirense, que os caras falam, não vai construir a arena, porque a arena vai desmontar a Palestra Itália. Cara, se não fosse isso, o Palmeiras não teria nunca o investimento que tem hoje, cara, para fazer alguma coisa. E é muito cabeça pequena essas coisas, né? Mas, ó, pegando um pouco de vocês em relação a visão do esporte, né? Eu acho que, dando até um passo anterior, tem muitas pessoas praticantes de esportes aqui no Brasil, muitas mesmo. Então, o que o Ivan falou, que o Brasil, por mais atrasado que esteja em vários aspectos, tem muitos investimentos, tem muitas coisas acontecendo, eu falo muito pela quantidade de pessoas envolvidas no processo, né? Porque onde há problema, há solução, né? Pelo menos essa é a lógica de quem está empreendendo em startup, né? Grandes problemas, ótimos mercados para você empreender. E aí, na parte esportiva, a gente tem um levantamento aqui, que cerca de, no Brasil, de atividades, pessoas que fazem atividade física e pessoas que também praticam uma modalidade com frequência, cerca de 36 milhões de pessoas aqui no Brasil. Caraca. E aí, dessas pessoas que fazem mesmo atividade em modalidades coletivas, aquelas mais tradicionais, mais conhecidas, aproximadamente de 17 a 20 milhões de pessoas. Então, tem um mercado muito grande em relação aos esportistas, né? Eu acho que a Sport Educa também está olhando para isso, mas também tem outras instituições, empresas, startups que tá olhando isso. E eu acho que também vai surgir uma pergunta para falar da parte dos números de educação, que também acho que são muito pertinentes, mas passa a bola aí. Não, Ale, já manda agora, já. antes dele virar para a educação, Uhum. em 2018, o Brasil passou faturamento de 60 bi em esportes. Nossa. 2018. Uhum. E as coisas melhoraram em 2019, estavam melhorando em 2020, mas teve o problema da pandemia. Então, você imagina. E quando a gente fala esporte, a gente não necessariamente está incluindo health e fitness. Uhum. O movimento de academias, crossfit, funcional, tá bombando. Não, e acho que até Lucas, antes de você passar os números, eu queria até saber com vocês, cara, como é que vocês fizeram essa readaptação de pandemia? Porque a gente está falando que campeonatos saíram, a gente está falando que faculdades, por relatos que a gente tem, né, no meu trabalho, tipo, a gente trabalha muito com um público de estágio, um público que estuda, que está na faculdade. Então, cara, teve muita desistência de faculdade, porque você saiu de uma estrutura que você ia física, passou por uma estrutura, às vezes, na sua casa, que, às vezes, por você ter bolsa, ou mesmo por você estar pagando tudo que você consegue, você passou por uma estrutura precária dentro da sua casa,
Cara, como é que foi esse impacto da pandemia na empresa de vocês e como vocês veem ele hoje? O que está acontecendo e o que vocês veem no futuro com esse impacto que está acontecendo agora? O Ivan, vamos dividir a resposta? Que dupla dinâmica. Eu acho que assim, é chover no molhado falar que foi difícil, né? Mas para a gente em específico, a gente teve que criar algumas formas de se manter. Não teve como fazer grandes expansões, né? Os planos que iniciais eram para 2020 acabaram sendo prorrogados, mas a gente conseguiu sobreviver. Eu acho que isso mostra um pouco da nossa evolução, né? A gente falou um pouquinho da nossa do ganho de maturidade em determinado momento, mas de saber assim deixar os pratos girando sem fazer com que eles caiam. Então a gente conseguiu manter fluxo de caixa, a gente conseguiu, né, cortar despesa ali, fazer tal iniciativa para alavancar dessa forma, sem entrar muito em detalhes, mas assim a gente conseguiu rebolando bastante se manter o padrão, manter as estruturas que a gente tem aqui na Sport Educa, apesar de sermos uma empresa pequena ainda, mas eu acho que em outubro agora a gente saiu do MEI e foi para o ME. Ótimo. Então já vai ter evolução aqui para a gente num momento de crise, né? Parabéns para vocês. Isso é uma conquista que acho que todo brasileiro empreendedor sonha, cara. Sim. Não sonha tanto por causa dos impostos que aumentam, mas mostra que as coisas estão crescendo. Mas isso é inevitável, né? Enfim. Total. E falando um pouco disso, cara, a gente estava com um planejamento X para esse ano, e aí tudo que aconteceu, a gente foi impactado de dois lados, né? O esporte, se o profissional parou, imagina o colegial e universitário, que é configurado como amador. E as escolas EAD e algumas faculdades nem tinham EAD, para ser sincero. Quase todas, assim a gente pode dizer, né? O Zoom e o Meet salvou muita gente. E aí, demos dois... Para a gente, internamente, agora falando, foi muito bom. Porque a gente já estava com contratos fechados e a gente entra numa loucura de conseguir fazer o match de oportunidades de atletas que precisam em faculdades, que talvez a gente não revisitasse algumas coisas que a gente agora, hoje, deixou bem melhor para poder crescer melhor, né? De uma forma mais saudável. Surgiram até novos produtos no nosso roadmap que antes a gente não estava olhando. Então, a gente hoje não vai atacar só o problema da forma inicial que a gente enxergava. Então, internamente foi bom. Se não tivesse essa pausa de reflexão, se a gente não pensasse nas coisas que conseguimos pensar, talvez daqui um bom tempo. Vocês sentirem esse impacto daqui 2 anos aí, talvez, né? E de outro lado, a gente conseguiu dar uma inovada e testou uma tese nossa. A gente fez uma parceria com a Gama Academy, que é uma das top 8 edtechs aí que estão para ser mapeadas em 2021. O Lucas estudou lá, pode contar um pouquinho melhor sobre eles, mas é uma escola muito fera de cursos e carreiras digitais, entre outras coisas. E a gente falou, pô, a galera tá em aquele auge da pandemia, que tava todo mundo em casa, assim, trancado e com medo. Falou, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente fez uma competição de FIFA 20. Que foda. Juntou 77 participantes. Reverteu a inscrição dos caras para ajudar as famílias que estavam passando fome. Porra. E todos eles ganharam bolsa de estudos no curso de carreiras digitais. Mais de 90% de bolsa. E, pô, a gente conseguiu validar que a bolsa funciona não só para faculdade e para colégio, mas para inglês e carreiras digitais e cursos livres. E o esportes também. E o nosso propósito social, a gente estava... Tudo bem que a gente não estava fazendo tudo que a gente queria como empresa para ajudar o mundo, mas algumas famílias conseguiram ter acesso à comida naquela época e a gente sentiu que fez o que estava ao nosso alcance, sabe? Perfeito, cara. Não, isso é foda. Isso é foda. Eu acho que, tipo, quando a gente começa a olhar mais pro social, cara, a gente... É muito foda, porque quando a gente pega educação, a gente pega esporte, cara, acho que automaticamente a gente tá abraçando o social também, cara, porque esporte, acho que pro brasileiro é eu acho que ao mesmo tempo é um hobby e ao mesmo tempo é um alívio,
que a gente pode dizer, né, cara? Porque, pô, o cara se fode de trampar, o cara se fode de estudar, o cara se fode de tudo. Mas tem o esporte, tem o futebolzinho, tem o futsal, tem o handball, tem o vôlei, cara, tem a Fórmula 1, tem tudo, assim, é esporte, entendeu? Então, eu acho que isso traz uma coisa muito louca, assim, cara. Então, quando vocês abraçam isso acho que isso é muito importante para a sociedade hoje, parar e pensar que não é só dinheiro que importa, cara. Acho que dinheiro é bom, todo mundo gosta de dinheiro, mas não é só isso o funil final ali, né, cara? Mas... Pegando um gancho um pouco lá dos problemas, né, que eu acho que a gente está para resolver, eu acho que tem um problema muito grande na parte educacional. E aí a gente vai fazer um bate-bola aqui, eu e Ivan, para falar um pouco. Acho que é legal contar, acho que de uma maneira estruturada, né, sem perder o fio da meada, do problema a um pouco das soluções que a gente está imaginando para oferecer para o mercado, né, para as pessoas de modo geral. Mas falando dos problemas, eu acho que no Brasil, acho não, tenho certeza, no Brasil hoje tem um problema muito grande de acesso. Por mais que haja um problema claríssimo de qualidade de ensino, e até o Ivan trouxe o dado na pesquisa que ele viu, tem um problema de acesso. Então, falando um pouquinho de dados, assim, big numbers, né? Na parte de ensino básico, né, obrigatório, então Fundamental 1, 2, ensino médio, a cobertura do Brasil de acesso está boa. Então, tipo assim, está batendo mais de 95%. Se eu não me engano, o último dado era de 99,6%. Caramba! Está muito boa. Uhum. Só que se você for para outra etapa de ensino, que é o ensino superior, a cobertura ainda é muito baixa, tipo, muito baixa mesmo, né? O último levantamento que teve, que das pessoas no Brasil, somando todas, aquelas com idade para estar em instituição de ensino, né, superior, idade de fazer faculdade, até as que passaram. 21% da população brasileira tem ensino superior. Então, quando a gente direciona, né, a gente endereça um problema, esse é um dos problemas que a gente está focado, que é a parte de ensino superior hoje. Então, muitos jovens das mais variadas regiões têm dificuldades de acessar e ingressar no ensino superior. Então, esse é um dos focos nossos, né? Acho que esse é uma das partes dos problemas. Por outro lado, né, na realidade dos esportistas, acho que a gente começou a falar um pouco, mas aprofundando um pouco mais, da totalidade de esportistas que almejam chegar num profissional, né, num ser um jogador profissional, jogador ou jogadora, a minoria consegue acessar lá. Alguns dados, por exemplo, dados como da CBF, né, que são bem estruturados e tal, falam que só 2% desses jovens que almejam, né, chegam lá, se tornam jogadores. E desses 2% tem um dado ainda muito louco, que a maioria, cerca de 95% desses jovens ganham até 5 mil reais. Então, tipo assim, tipo, você já tem uma parcela mínima que consegue ser jogador profissional, e você tem uma parcela ainda ínfima que ganha um salário, digamos assim, eu vou falar assim, que você que ganha acima de 5 salários mínimos, né? Que eu acho que é um salário que você já consegue ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. Então, essas são as realidades, né? Uma parte da realidade de ensino, né, que tem a ver com dificuldade de acesso, e a realidade do esportista que dificilmente vai chegar lá, porque há poucas vagas, porque há pouco fomento, e isso são dados do futebol, né, que é o esporte mais bem quisto no Brasil. Uhum. E aí, passando um pouco a bola aqui para o Ivan, a gente sempre faz esse bate-bola. Ivan Zera, você quer comentar algo desses dados ou acho que eu posso... Não, tem umas coisas bem relevantes ainda. Manda ver. Quando a gente fala de jovens de 15 a 29 anos que estão fora do estudo, e aí não é só faculdade, a gente está em 27 milhões de jovens que não estudam. Isso é foda, Isso cara. é muita coisa. Uhum. Das pessoas com idade de faculdade, 82% está fora. Nossa. E aí você vai olhar os relatórios e destrinchar as causas. Uhum. Faculdade privada é muito cara e não tem muito programa de bolsa. Uhum. Faculdade pública é muito difícil de entrar. E eles estudaram em escolas que não prepararam eles para tal. E para fazer
cursinho é muito caro. Uhum. Aí esse jovem fica num limbo. E aí, quando a gente vai falar do jovem esportista, que talvez não deu tanta prioridade para o ensino por falta de estrutura familiar, ou por estar focado mesmo no sonho, ele está bem atrás ainda dessa galera. Então, fica ainda pior. E aí, o Lucas falou do salário da galera do futebol, né? 82% ganha até um salário mínimo. Nossa, cara, tipo, 82% de 2% do... Caraca, velho, isso é muita coisa, Os cara. jogadores profissionais ganham igual um estagiário. Uhum. Menos até, dependendo. Menos até, se rolar um VR. Se rolar um VR, um VT ali, cara, ainda ganha mais ainda estagiário. Caraca, velho. E eu acho que tem mais uma informação. A gente gosta muito de falar disso porque é da onde surge a questão das soluções, né? Como a gente elabora as soluções. Tipo, não pode sair da nossa cabeça, não tem que sair de fatos, né? Tem a questão da realidade do sedentarismo também, que isso, de um tempo para cá, a gente foi estudando, né, a ODS da ONU, né, que Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao contrário. E aí tem algumas coisas que mostram, tem alguns dados, né, tanto em PNAD contínua, alguns dados do próprio IBGE, fala em que momento o jovem para de praticar esporte. E a gente está falando daquele que não é fanático, ou aquele que não almeja se tornar um profissional. A gente está falando do esportista, seja ele casual ou seja aquele encaixado dentro dos AFs, né? Que é atividades físicas. A gente vê um abandono começando na faixa dos 15, indo até os 22. Se eu não me engano, é isso. O Ivan está com esse número mais fresco na cabeça. Mas ele abandona o esporte, porque ele precisa focar ou nos estudos ou ele vai trabalhar. Então, e aí começa a etapa do sedentarismo na vida da pessoa. Ou seja, o sedentarismo ele já começa muito cedo na nossa sociedade e é um problema de Estado, tá? Tipo assim, porque tem aquele movimento bola de neve, né? Se de um lado você deixa as pessoas pararem de praticar esportes, por outro lado, se essas pessoas elas não têm saúde suplementar, se elas não têm um plano de saúde, elas vão depender do SUS. E aí você tem uma série de outras, né? Do outro lado da balança, aumenta o número de pacientes no SUS com problemas arteriais, né? Enfim, circulatórios, por conta do sedentarismo, que é uma doença também classificada lá pela OMS, né? Enfim, isso é também um outro problema que a gente começou a perceber. A gente falou, tá, pera lá. Então, se eu, Sport Educa, tenho uma solução que ajuda as pessoas a acessarem estudo e, por outro lado, muitas vezes acessarem times, né, sejam universitários, jogar, representar a sua faculdade, né, e tal. A gente está ajudando essa pessoa em vários aspectos. Uma delas é o aspecto de acesso à educação, isso é claro. Outro lado é o acesso a uma modalidade esportiva, né, a sua atuação esportiva, mas do outro também a gente está ajudando ela a evitar um problema de saúde. Então, acho que dos problemas que existem, eu acho que conseguimos falar de todos, né? Não, cara, eu acho que acho que o que você falou é muito importante, cara, porque é como um ecossistema mesmo, igual a gente estava falando atrás, cara. É um ecossistema que se você mexe em uma coisinha ali, desregula todo ele. Então, até falando nisso, acho que a parte mais foda de um atleta é quando ele descobre que ele não vai ser atleta. Eu acho que essa deve ser a parte mais foda, cara, porque é uma desmotivação, é uma depressão, é uma parada assim que, cara, para ele voltar à ativa, cara, eu não vou mais viver dessa merda, eu quero que se foda, tipo, os esportes, cara, uma merda e acho que é muito frustrante. Então, eu acho que você deve ter até relatos, cara, sobre isso, que deve ser foda, cara, deve ser muito foda. Mas, cara, tem gente que fala, olha, eu fui profissional, mas eu não piso numa quadra faz 2 anos, porque fiquei com raiva. Só que estou vendo uma oportunidade de ascender os meus estudos e talvez voltar a gostar do esporte. Aí a pessoa acaba gostando, porque convívio social com os amigos de time. Talvez no início alguns que saíram frustrados vão pelo benefício, mas recuperam esse amor.
Porque o atleta tem uma parada muito louca, né? A endorfina, o lance do estresse. Quem praticou esporte muito a vida toda, tem relatos médicos que falam, não pare. Se você não for mais profissional, não pare, porque você vai ficar uma bomba. Você vai começar a ficar nervoso e não sabe por quê. Então, aconteceu muito disso. Pô, já cheguei a pegar cara que não virou jogador, mas que até os 20 anos era camisa 10 do Corinthians. Foda, né, cara? Ó, um caso nosso, antes da gente dar as bolsas, que a gente já tinha times, a nossa primeira capitã do futsal feminino, ela já era formada em educação física e estava se formando em direito pela Rio Branco. Hoje, ela é capitã zagueira do Palmeiras, faixa. Porra, que da hora. E você vê, essa pessoa não estava num clube. Ela foi. Então, também, às vezes, acontece o caminho inverso. Às vezes, que a pessoa defende uma instituição de ensino, mas ela. Eu acho que teve um delayzinho do Ivan. Eu acho que sim. É, Problemas de internet, né? Faz parte, nessa pandemia é normal. Mas, cara, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que o que o Ivan falou é muito disso, cara, porque eu não era bom, tá? Já tô avisando, nunca fui um zagueiro. Oh, meu Deus do céu, vamos dar uma bolsa para esse menino, vai jogar em algum time. Mas, cara, acho que foi justamente isso, sabe? Acho que é uma coisa que, quando você para, realmente, assim, é a parte mais foda. E tanto que, quando eu falei assim, acho que o Ivan voltou agora. Tá ouvindo a gente, Ivan? Opa! Perfeitamente. Pode continuar. Então, cara, é que na verdade eu tava falando aqui, é que como travou a sua, a gente tava falando que Cara, quando eu também fiquei fora, tipo, foi uma parada, assim, muito foda pra mim. Tipo, eu fiquei estressado, eu falei, caralho, mano, vai se fuder, tipo, porra, cara, não consigo mais, e o que eu vou fazer da minha vida? Acho que quando você faz essa pergunta, o que eu vou fazer da minha vida, é uma parada estressante, porque você não tá nunca pronto pra desenvolver essa pergunta. E até com você, cara, eu queria até saber com você se, tipo, você sentiu alguma diferença com você quando você falou assim, cara, eu não vou ser jogador. E às vezes, por uma lesão física, que eu acho que deve ser o mais foda, ou por ou por conta de falta de oportunidade, né? Pô, cara, eu senti isso algumas vezes, mas como eu fiz mais de 10 testes e passei em alguns, mas passei na minoria, eu levei muito não até conseguir meu sim. Então eu sempre tive na minha cabeça que o estudo tinha que estar ali por perto, mesmo não curtindo muito. Uhum. Tanto que a minha eu fui para Espanha, eu estava inscrito na faculdade da Rio Branco, no vestibular, já tinha passado, não tinha feito a matrícula. Uhum. Um ano antes do que eu entrei. E aí, um empresário espanhol viu meu vídeo no YouTube, me levou para lá. Eu cancelei minha matrícula, joguei 8 meses lá, me machuquei e voltei. Só que lá na Espanha eu conheci muitas coisas relacionadas a estudo e esporte. E aí foi que eu entrei no ano do Lucas. Então, ainda bem que não deu certo daquela vez, senão a gente nem tava aqui batendo esse papo hoje, acredito eu. Mas eu acho que foi um ponto fora da curva porque eu tive estrutura familiar para me saber fazer entender a importância dos dois. Tanto que eu era um dos poucos jogadores que tinha vídeo no YouTube em 2007, porque minha mãe falava, filho, estuda. Aí eu estudei marketing digital lá nos primórdios. E o YouTube, aí aqueles hacks, né? O YouTube não tinha política de spam. Uhum. Aí eu chegava no vídeo do Roberto Carlos, lateral esquerdo, e postava o meu, escrevi em comentário milhares de vezes. Uhum. O vídeo naquela época pegou, acho que uns 10 mil views quase. Pô, que pra época já é uma parada muito absurda já, cara. E foi aí que o cara me viu, sacou? Mas eu falo pelos meus amigos, cara, é uma parada muito difícil. Tem gente que fica sem querer fazer nada pro ano seguinte, tem gente que nunca mais volta para as quadras, tem outros que acham que só vão poder ser professor de educação física, e aí quando os caras conhecem marketing e administração e vê que pode rolar uma gestão do esporte, abre o mundo, mas você vê que os clubes não incentivarem o estudo causa grandes sequelas nessa galera. Você falou muito de estrutura familiar, acho que até vocês dois podem complementar, cara. Tem algum dado que, tipo, mostra que um cara que não teve estrutura familiar, ele é muito mais abalado mentalmente ou para não ser jogador e ele vai direto para o mercado de trabalho para ser um auxiliar, para ser
alguma coisa que, tipo, cara, ele não vai ter estrutura, mas ele vai? Ou, tipo, não, cara, tipo, é muito mais do atleta isso? O que vocês enxergam mais isso no mercado, assim? Olha, pode falar, Lu. Não, eu acho que eu não tenho nenhum tipo de dado aqui que venha à minha mente ou informação desse tipo, mas por experiência de vida própria, se essa pessoa em determinado momento não tiver boas referências, né, eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Uhum. Eu conto nos dedos aqui agora as pessoas que estudaram comigo no ensino médio que estão numa carreira, ou, sabe, estão bem. Eu digo bem no sentido de ter um futuro promissor, mesmo que esteja ganhando pouco aqui agora, né? Mas, sabe, tipo, tá galgando e tal, vai subir. Poucos mesmos, inclusive alguns eu já ouvi, porque eu ainda moro no mesmo bairro da onde eu estudei, que é uma escola pública, alguns já morreram por conta de tráfico de drogas. Então, assim, eu não consigo, talvez, mostrar para você, para quem está nos ouvindo e vendo sobre algum tipo de dado, mas na minha experiência de vida, sim, se essa pessoa não tiver uma referência em determinado momento, por Uhum. exemplo, para mim, uma referência muito importante, além da minha família, graças a Deus também tive uma família bem estruturada, as pessoas do Rotary, né? Então, tipo, eu era da juventude do Rotary e lá tinham pessoas, assim, de bem, né? E quando eu falo pessoas de bem, muitas vezes as pessoas acabam não entendendo o que seria esse de bem, mas pessoas que vivem as suas vidas, não cometem crimes, trabalham com coisas lícitas, né? Enfim, e no caso do Rotary, ajudava de uma maneira, no que podia ser ajudado, a comunidade, né? Então, Uhum. tinha projeto social, tinha feira de profissões em escola pública, era uma parada muito da hora. Mas eu acho que é isso, eu acho que, tipo, se em determinado momento não tiver uma referência, seja familiar, seja externa, eu acho que pode dar problema sim. Eu até fiz essa pergunta para chegar a uma coisa, cara, que eu acredito que o Ivan já jogou bola comigo, ele sabe que eu não teria nem 5% de bolsa com vocês, mas assim. Ele... mas ele sabe que dá para tirar um gás, dá para dar um chutes ali, tipo, meio para fora, Claro, ali, mas a gente chutava. Mas, cara, é engraçado, porque acho que todo sonho de qualquer criança, a maioria pelo menos, acho que mais também na parte dos meninos, acho que por conta de uma questão cultural mesmo, que ainda é muito impregnada, que mulher, né, esporte, e elas têm que quebrar muito mais barreira que os homens, né, para sim. conseguir engrenar. Cara, eu, quando eu saí da escola, falei, puta, cara, não vou ser jogador. Primeiro trampo que eu fui pegar, que eu entrei, foi para ser manobrista. Eu falei, cara, puta, foda, tô ganhando bem, porque pra época eu tinha. É uma história muito louca, cara, mas eu comecei a ser manobrista com 17 anos, então é uma história muito louca. Então, eu não vou entrar muito aí, daqui a pouco a polícia bate aqui, então, mas é só para dar uma introdução. E aí, cara, eu acho que da estrutura familiar é bem isso, cara. Meu pai e minha mãe falam para mim assim: estuda, cara, estuda, porque assim, futebol não deu certo, esporte não deu certo, mas estuda. E aí eu comecei a estudar, comecei a tomar. Foi igual a gente conversou no começo do podcast, né, cara? Comecei a ir para um outro caminho, começou a me abrir outras portas e hoje sou muito grato. Hoje, ser manobrista é legal ver os carros, mas a estrutura, hoje eu entendo. Eu olho e falo assim, cara, como era foda esse trampo, mas eu dava conta porque era moleque. Então, quando você é moleque, é muito mais fácil. E acho que nesse ponto que vocês falaram, especificamente de, cara, educação, estrutura familiar, é foda porque no Brasil a gente tem muito da coisa cultural, né? Ah, a mulher tá grávida, larga a mulher, o filho nasce sem pai, ou, tipo, a mãe mesmo abandona quando nasce, porque não tem uma estrutura financeira, porque ela não foi educada a ter uma estrutura financeira. Cara, o que vocês, no caso, assim, já chegaram a pegar casos, assim, fodas, assim, tipo, porque você deve ser muito tenso, né? Porque vocês têm o talento, que a pessoa pode ser um puta talento, mas também tem a história da pessoa. E ao mesmo tempo que você quer dar educação para ela, você tem que entender que ela tem que te trocar um talento dela. E se essa pessoa não tem muito talento, mas ela não é que uma história, mas ela tem uma construção interessante. Como que vocês enxergam isso, cara? Queria entender. Pô, legal. Isso fala muito. E a gente entende que a gente está avaliando esportistas, a nossa bolsa é esportiva,
Uhum. Mas no esporte não é só isso que conta. O que conta também é caráter, compromisso, a vontade. Às vezes a pessoa não vai dar 15 canetas e fazer 10 gols, Uhum. mas ela vai dar carrinho porque ela quer tanto aquilo como um prato de comida, saca? Uhum. A gente também entra com uma análise de história, a pessoa manda o currículo pra gente e detalha qual foi o caminho dela no esporte, o que que ela passou. Depois a gente tem a interação humana, onde nosso atendimento vai entrar em contato para ver qual que é a pegada daquela pessoa, o que que ela está precisando mesmo. Na parte financeira, e pode acontecer o contrário, a pessoa consegue entrar numa faculdade e vem solicitar uma bolsa para a gente, entendeu? Uhum. Então, a gente é bem criterioso nesse sentido. Uhum. E a gente procura olhar todos os lados. É lógico que a habilidade, a técnica é importante, mas ela não é tudo. Então, a gente já viu time que a gente deu bolsa sem alguém muito diferenciado, Uhum. mas com uma garra e uma união que funcionou e Uhum. trouxe título para a faculdade. Então, a gente olha muito para o ser humano. Já Uhum. houveram casos, assim, você perguntou até se teve algum episódio pesado, né? Uma vez um atleta nosso ele falou, poxa, eu agradeço tudo que vocês fizeram, né? Mas eu vou ter que trancar a faculdade. Eu falei, poxa, por quê? Aí o cara falou, a bolsa que vocês me deram é muito boa, só que eu estava ciente que depois que eu ganhasse essa bolsa, na política da faculdade que vocês me colocaram, esse é o teto, mais que isso eu não posso ter. E eu Uhum. vou ter que escolher, eu perdi meu emprego, eu vou ter que escolher se eu vou comer ou se eu continuo estudando. Uhum. Então você vê que a grana do cara era contadinha para pagar a facu e pagar a comida e o aluguel. Uhum. Então, a gente acabou conseguindo ajudar essa pessoa, mas só para você ter noção do que às vezes acaba acontecendo. Eu acho que isso daí é muito, acho que isso daí é muito recorrente, cara, porque acho que a grana limitada no final do mês é muito grande, principalmente para o jovem que quer estudar e quer, cara, ele só quer estudar, ele quer trabalhar e estudar. Eu falo isso, acho que vocês têm que ter a mesma visão, tipo, é uma coisa muito básica. O cara é uma coisa básica, tipo, o cara tá só querendo estudar, cara, tá querendo ser, entre aspas, tá muito entre aspas, alguém na vida dele, trazer às vezes uma qualidade para a família dele que nunca teve, cara. Então isso é muito louco e isso acho que é a visão do projeto, né? E em questão de esportes, acho que até mudando o assunto, mas esportes, cara, porque não diria nem mais que é o futuro, já tá acontecendo, né? O que vocês veem sobre isso, cara? Porque você pode. Eu tava conversando com um menino esses dias que ele falou que ele estudava na Embi, e ele, como não tinha incentivo da Embi Morumbi, nada, ele fez o quê? Ele pegou uma galera, montou um time de CS, e ele faz a narração do negócio com a galera da Embi, sendo que é um time e eles não ganham nada por isso. Eu falei, porra, cara, mas é um puta projeto da hora. E aí eu queria saber com vocês, cara, como é que vocês veem o esporte mesmo? Porque é uma habilidade também. A gente pode falar o que for, mas é uma puta habilidade, cara. É uma profissão hoje, né? Tem muita gente que vive já disso, times. é, Eu sou suspeito para falar que eu sou gamer, tipo, eu sou gamer dado a minha proporção aqui de possibilidade de jogar, né? Eu jogo Aham. no celular, né? Tem o Free Fire, tem o Call of Duty, tem o Brawl Stars, mas enfim. Assim, eu vejo que é um esporte ganhando muito terreno, tá? Principalmente no período agora de pandemia, né? A gente viu um boom, teve um parceiro, é uma plataforma que fornece, cedia campeonatos, né, e tudo mais. E aí, na pandemia, ele se viu nesse momento, né, nessa encruzilhada, essa pergunta que você já fez, né, o que vocês fizeram? Uhum. O que eles fizeram? Eles viraram a chave para campeonatos online. Então, Uhum. eles não tinham muito bem estruturado isso, eles botaram para rodar, né? E eles Uhum. bombaram de vender, de acesso e tudo mais. Então, teve um boom muito grande de esportes na pandemia. E eu acho que é um esporte cada vez mais ganhando terreno, tá? Ganhando terreno, ganhando o destaque que merece. A gente, fazendo o campeonato que a gente fez lá em julho, conseguiu fazer algumas conexões com a educação, né? A gente vê de uma maneira assim muito promissora e esportes e cada vez maior. Várias modalidades, não só o futebol virtual, mas pô, tem
tem todo tipo de possibilidade de jogos, né? Então, assim, acho que respondendo de uma forma mais genérica, vai ainda ser algo muito procurado, hoje já é uma realidade, então tem que ser respeitado, tem que ser, enfim, olhado com carinho. Hoje a gente olha com carinho, tá? A gente conversa, busca vagas para pessoas que jogam esportes. Eu acho que eu acho que até tem um papel antes, né? Falando um pouco do ecossistema, da estruturação dos times, né? A estruturação das ligas, porque você só consegue ter um esportista, né? Desde que haja essa base, né? Do ecossistema. Mas eu acho que, assim, tá muito promissor, de verdade, né? Vão ter aí, já tem ligas de tudo quanto é tipo de jogo que você possa imaginar, e uma audiência muito boa também, né? Eu vi até no Free Fire, vi até uma equipe veio falar comigo e com o Gabriel, né, que é um dos parceiros lá na Conectar, e eles queriam que a gente patrocinasse o time deles. Eu falei, pô, como é que funciona isso, né, cara? Porque eu fiquei muito curioso. Eu falei, pô, eu nunca joguei Free Fire, não tenho a mínima ideia como é que faz, como é que... O cara falou, mano, sabe o que eu quero que você faça? Só pague nossa inscrição. Eu falei, puta, fudeu, né, mano? O cara vai vir com uma proposta de 10 mil reais fazer inscrição no campeonato. Ele falou, cara, cada jogador aqui é 50 reais. Eu falei, porra, cara, 50 conto. Ele falou, E aí o que acontece? A gente vai fazer uma transmissão que geralmente tem 50, 100 mil pessoas assistindo. Eu falei, cara, você tá cobrando 50 reais pra fazer isso? Aí ele falou, Eu falei, cara... Eu falei, vocês não querem camiseta, vocês não querem nada, porque a gente compra pra você, entendeu? Porque, cara, é 50 reais só pra você colocar o logo. Então, tipo, você coloca o logo e ainda fica o nome da empresa. Tipo, vamos supor, como se a gente fosse abrir um nosso aqui, seria A mais B, Conectar Marketing, tipo, ou A mais B, Sport Educa, entendeu? Seria uma coisa assim que, tipo, você tem o nome da... Eu falei, porra, 50 conto pra toda essa galera assistir? Eu falei, pô, isso é sensacional. E acho que foi um desses acho que foi por conta desse crescimento que o A mais B também veio para a Twitch justamente por conta disso, cara, porque é uma coisa, é uma interatividade, é uma coisa que você está aqui para tirar dúvidas. A gente tem até algumas perguntas no chat aqui que depois eu vou ler para vocês, para tirar algumas dúvidas. E, galera, se tiver mais perguntas, pode mandar aqui que a gente vai ler no finalzinho da conversa. Mas esse ecossistema que você me falou é uma parada muito louca, cara, porque eu sou da parte de negócio da Conectar. E é muito impressionante como as pessoas não sabem o preço delas, não sabem o valor delas, que foi o que o Ivan comentou no começo, que é a autoavaliação dela mesma, né, cara? Tipo, qual que é o seu valor, cara? O que você já fez? Quanto que custa o seu projeto? Quanto que custa alguma coisa? E cara, vocês devem passar muito por isso justamente, quanto que vale esse atleta, né? Quanto que vale esse cara? Quanto, tipo... Como que funciona, cara? Isso daí dentro do ecossistema, você chegar pro cara e falar assim, cara, você vai ter 10% de bolsa, não vai... e o cara joga muito, mas você só vai ter 100, você vai ter 10% e o cara achou que ia ter 80%. Tipo, essa quebra de expectativa e o cara não é tudo isso, entendeu? Muito legal a palavra que você usou, a expectativa. E isso é uma das premissas que quando a gente montou a empresa eu falei pro Lucas, porque o atleta, ele tem um problema com expectativa. Pelo menos no Brasil, quem tentou ser profissional ou chegou perto sofreu tanta promessa de gente picareta, seja de clubes ou empresários, que é uma pessoa já um pouco mais desconfiada. E como não existia bolsas esportivas oferecidas por uma startup ou empresa privada no Brasil, quando a gente começou com essa parada, era comum até a pessoa mandar mensagem para a gente e falar, é verdade? Então, a gente toma muito cuidado ali para alinhar a expectativa. Então, é assim, olha, nós temos as instituições A, B e C. Essa é mais cara, e você vai ter que estudar demais, o nível de exigência e tal. As bolsas aqui são menores, às vezes. E se não são menores, o critério para a escolha de quem vai ter a bolsa melhor é muito mais alto. Essa é assim, assim, assado. Se a pessoa escolhe a faculdade mais complicada, ela sabe que pode ter uma bolsa menor. E aí a gente tenta fazer esse link, entende? Dando um exemplo aqui. Você sabe que, vamos supor que você é um jovem, você está em dúvida entre engenharia e técnico em marketing. Técnico já é um curso de 2 anos. Marketing é comunicação, é um pouco mais popularizado, é mais barato.
Você sabe que se optar por engenharia, mesmo que eu te dê uma bolsa, não vai ser R$ 100 que você vai pagar. Uhum. Mas talvez no marketing seja, Uhum. entendeu? Então, a gente faz todo esse alinhamento para a pessoa entender quem ela é, esportivamente falando, a necessidade dela financeira, o que ela quer estudar e aonde. E Uhum. se esse local pode oferecer. A gente age muito como um defensor do atleta. Então, para a gente pouco indifere se vai ser 30% ou 90%. A Uhum. gente vai brigar sempre pelo melhor. Mas vai da gente fazer esse match. Tanto que agora falando um pouco de negócios assim também, uma das nossas features na plataforma é que a gente tenha isso um pouco mais tecnológico, né, por inteligência artificial. Hoje a gente não tem uma inteligência artificial. No nosso negócio, a interação humana ela sempre vai ter que existir, Uhum. porque não existe, eu não vejo isso acontecendo sem humano, mas que a inteligência artificial vai ajudar a gente a fazer isso em larga escala, em massa, no Brasil para as milhões de pessoas, eu tenho certeza que sim. Fazer o cruzamento, né, cara? Acho que o Sim. cruzamento é importante. Eu acho até legal comentar algumas coisas que eu acho que é atrelada essa pergunta, Lê. Tipo, o que é a bolsa de estudos para o esporte, né? Ou bolsa esportiva? É uma bolsa concedida por uma instituição privada, tá? A nível público isso não existe. E essa instituição, ela pode oferecer essa bolsa, e aí olhando pela ótica da instituição, para fazer um incentivo ao esporte, um incentivo interno, porque ela deseja isso, por vontade, por questões de estratégia de posicionamento de marca e etc. Ou então porque ela tem cadeiras ociosas e ela quer trabalhar essa ociosidade. Já aconteceu casos de que os dois acontecem, tá? Então, eu junto a, a, a minha ociosidade junto com uma estratégia de marca, de marketing social e esportivo. Rola disso. Além disso, as bolsas esportivas, elas são para todo o curso. Então, todas as parcerias que a gente faz com a instituição de ensino, a gente, pegando o gancho do Ivan, né, que a gente defende a causa do esportista, a bolsa é para todo o curso. Se não for para todo o curso, a gente não faz parceria com a instituição de ensino. E aí, eu acho que é legal falar também dos percentuais, né? Os percentuais, eles partem de 30% e podem chegar até 100%, né? E aí vem os critérios, né? Quais são os critérios? E aí eu acho que esse é o ponto que, com a nossa tecnologia, a gente está cada vez mais olhando com carinho para isso, para deixar o processo cada vez mais transparente, mais escalável, mais acessível para mais pessoas, regiões do Brasil e etc. Mas falando disso, tem o critério objetivo da pessoa acessar, né? Então, tem o vestibular, critério objetivo acadêmico. Ele existe, é um quesito que a faculdade precisa fazer porque é uma obrigação do MEC, do Ministério da Educação. E o outro critério é o critério esportivo. Esse critério esportivo, ele pode ser feito de algumas formas, mas como é feito na Sport Educa? A gente analisa o histórico dessa pessoa, o currículo esportivo dela, a gente abre para ela fazer algumas considerações pessoais, pertinentes sobre esse histórico, e se der a possibilidade, né, e o se eu acho que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, não dá para fazer hoje avaliações esportivas em loco, né, presencial, e se possível a gente faz uma avaliação esportiva dessa pessoa, um teste. Mas são essa gama de questões, né, questões objetivas que a gente pede dessa pessoa, histórico com a modalidade, etc. E aí, juntando essas duas coisas, a gente consegue fazer uma avaliação do quão a palavra não é do quão, mas qual é o percentual adequado para aquela pessoa. Então, é essa forma que a gente encontra hoje. A gente está com a nossa equipe de tecnologia, o Giovanni, que cuida disso, pensando em N maneiras de cada vez mais melhorar esse processo. E quanto mais a gente melhorar esse processo, mais pessoas a gente pode ter dentro do nosso processo, mais instituições a gente pode ter abarcado também, oferecendo oportunidades para essas pessoas. Mais Então, assertivo, né? com certeza, com certeza. Então, assim, falando em solução, hoje a parte de solução da Sport Educa, ela está muito, muito preocupada e muito olhando, assim, para a parte de conexão. Traduzindo,
como eu consigo dar mais acesso ou dar mais vazão a mais pessoas, como eu consigo fazer um processo mais digitalizado, sem entregar documento físico, sem comparecimento presencial, porque isso gera acesso, tá? Uhum. Então, a gente está bastante focado em algumas features, né, algumas funcionalidades que vão garantir que a gente consiga ter mais pessoas dentro do processo, dar acesso. Perfeito. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Acho que vocês vão conseguir tirar de letra essa pergunta que eu vou fazer. Quando eu tentei ser atleta, né, quando eu pesava 20 quilos a menos, quando eu acertava o chute no gol, quando as coisas aconteciam, é, tinha muito daquele programa da galera de jogar no exterior. E, tipo, algumas empresas, não lembro o nome delas agora, só que eu fiquei receoso de fazer aquele teste, não era nem... Eu tinha vontade de jogar fora, tudo, mas o que mais pegava para mim ali era o cara falar assim, mas você tem que dar tanto para você conseguir fazer um teste. Eu não sei como é que vocês fazem hoje o processo de seleção, mas eu queria saber o que vocês acham disso, porque eu entendo que aquilo é para um nicho, é um nicho que a gente está falando de uma classe média alta, então eu estou falando, cara, porra, eu vou investir para conseguir fazer um teste para ver se esse teste eu consigo pagar para ir para os Estados Unidos para ver se consigo uma bolsa, cara, ou tipo, Canadá, para onde seja. Eu queria saber com vocês, cara, o que vocês acham desse processo, o que vocês acham dessa... Porque isso eu acho meio... Não sei, eu acho foda, cara, porque não é um negócio pro Brasil, é um negócio pra elite, se assim a gente pode dizer. Né? Olha, é bem legal. Eu já cheguei a ver isso para mim também. Em um momento onde não sabia se ia fazer Rio Branco, AMB Morumbi, o que quer que seja, eu procurei quando eu voltei da Espanha. E assim, a gente participou da competição de desafio de startups esportivas do Arena Hub, né? Que foi o Challenge Like a Player. A gente ficou entre as top 25, até por ter atacado a contramão dessas empresas, tá? E o que eu estou falando com isso? É muito legal essa solução. Realmente, a classe A, ou se não for sei lá, a B, que tem acesso, que consegue bancar a ida aos Estados Unidos, vale muito a pena, porque você vai ter uma experiência top. O esporte universitário dos Estados Unidos é a Champions League, né? Do universitário. É muito louco. Você vai jogar em estádio lotado, dependendo da sua facul, e ainda podendo ser draftado para um time profissional, se você desempenhar bem. Mas é uma oportunidade de muito poucos. Botando aqui na ponta do lápis, tá? Uma pessoa com muita sorte mesmo, e não indo numa agência muito cara, no mínimo de taxas, vai ter que pagar R$6.000 só para conseguir ser analisada, fazer todo o trâmite da agência de intercâmbio esportivo, para aí conseguir embarcar, mas aí você ganhou 80% de bolsa nos Estados Unidos. A faculdade lá você não paga por mês, você paga anual. Aí vamos supor que ainda dos 20% que você vai ter que pagar, sobrou $15.000. $15.000 vezes R$5. Ai. Só que às vezes não tem a moradia inclusa. Tem faculdade. Então tem várias nuances que aí você começa a ver que não é para qualquer um. E aí existem empresas muito legais que deixam isso claro desde o início e trabalham a expectativa igual nós. Mas existem outras que não dão essa noção para a família e para o jovem e deixam ele ficar na escolinha, treinando sei lá quantos meses, e aí compra material e grava o jovem, manda vídeo, e aí até consegue uma bolsa, mas aí quando vai ver quanto tem que pagar de taxa, quanto que vai ser para viver lá, a conta não fecha, e a família fala, pô, mas por que não me falou antes? Então, se você olhar, aí é outra frustração. A gente já chegou a pegar atletas que tinham se frustrado nesse caminho e vieram muito com o pé atrás. Mas aí a gente explicou e funcionou. Tanto que, para se inscrever com a Sport Educa, é gratuito, a gente não cobra nada, e o atleta não paga para a gente recebe de outra forma, a gente recebe da instituição, e só se ocorre a conexão de sucesso. Então, é outro modelo, pensando muito mais na acessibilidade do atleta estudar do que no financeiro em si.
É óbvio que a gente ganha dinheiro com isso, Ale. A gente Claro. dá uma ONG. Mas a gente consegue ajudar todo mundo sem exagerar, saca? Mas eu acho que é uma maneira até mais inteligente que vocês fazem, cara, porque a gente está conversando, se a gente for pegar em questão de escala, o Brasil hoje, A e B, é 22% da população. Porra, a classe C é 52%, cara. E sem contar D e E. Então, cara, por que você quer pegar 21%, e eu tô falando do Brasil, que todos são atletas, se assim a gente pode dizer, cara, que o brasileiro tem uma coisa diferente pro esporte. Cara, pode falar o que for, o brasileiro tem uma parada diferente para esporte. E é muito mais inteligente você pegar essa taxa, essa porcentagem de 51 e tá pegando A e B também, que vocês não podem fugir também disso, do que você pegar, cara, tipo, A, a gente tá falando de uma classe específica A, cara, não é todo mundo que tem 80 mil reais para dar, cara. Tipo, 80 mil, 100 mil reais, entendeu? Não é assim que funciona. Mas é exatamente isso. E acho que até falando disso, o gerenciamento de expectativa é muito importante, cara. Muito importante mesmo. E acho que vocês falam agora dos alunos, tem até umas perguntas aqui, eu vou até ler, que a gente finaliza esse podcast maravilhoso. Vou ler 2 perguntinhas que eu selecionei aqui. Cara, uma das perguntas é: quantos alunos vocês têm hoje? Que, cara, estão trabalhando com vocês, que estão, tipo, dentro do projeto. Foi o Bernardinho que perguntou aqui, nosso fã número 1, que tá sempre aqui com a gente, mas... Meu coração já palpitou aqui. Eu falei, o Bernardinho mandou essa pergunta. Não, calma. É o Bernardinho o outro, mas é que é nosso fã número 1. Quem sabe um dia a gente traz o Bernardinho aqui pra trocar uma ideia? Por que Muito não? bom, muito bom, muito bom. Pô, Ale, a gente já fez 310 conexões de estudantes esportistas. Desses 310, 50 já conseguiram diploma. Uhum. A outra galera tá lutando para conseguir. E a gente tem agora a ambição e a meta interna aqui de fazer 1.000 conexões no ano que vem. Oi, que legal. Boa. E acho que até falando de conexões, cara, vocês têm um projeto mesmo, assim, por fora. A gente até conversou atrás do Lucaneta, né? Mas eu queria saber se vocês têm um projeto, tipo assim, cara, porque estão surgindo no YouTube youtubers que são bons, cara, de bola, assim. Você sabe que os caras manjam. Tipo, a gente teve até... Eu vi até uma postagem no LinkedIn que a gente... que teve do YouTube Originals com o Fred. Que, cara, querendo ou não, o Fred tava lá, cara. É tipo um influenciador dentro do esporte. E queria saber com vocês, cara, vocês têm algum projeto, assim, de trazer influenciadores ou tipo, para ser a marca de vocês, para ser a cara de vocês, para fazer esse projeto? Com certeza, Lê. E a gente entende que o jovem hoje, ele está muito ligado a Instagram, YouTube, Twitch, e esses influenciadores, eles estão muito presentes nesse meio. E como diz a palavra, né, influenciar. Se eles podem influenciar esse jovem a olhar para o estudo, que talvez essa influência não venha de dentro de casa, por que não? E ainda mais com o cunho social que a gente tem. O Luiz, hoje, ele é o nosso influenciador também, mas nós queremos mais, a gente quer abrir e tal. Então, totalmente. E, por que não, se você olhar, muitas das canetas do Luiz que viralizaram, era jogando pelo universitário. Porque é uma quadra boa, é uma quadra de nível profissional, se tem arbitragem, são jogos difíceis, não é moleza, igual alguns acham que é rachão de prédio. Então, a pessoa pode até fazer o caminho na contramão, dali virar um youtuber, virar um jogador, ou um jornalista esportivo. Então, a gente tem uma política interna aqui de marketing com influenciadores digitais, e a ideia, num segundo momento aí, hoje não está muito instituído isso, é que a gente tenha um time de influenciadores para cada modalidade, que eles sejam os capitães. Que legal, cara. Que legal. E galera, acho que até complementando uma pergunta aqui da Rosa, que ela mandou aqui no chat, quantos anos vocês estão com esse projeto? Vocês falaram que vocês começaram em 2016 conversar, né? Mas, cara, efetivamente, há quanto tempo existe esse projeto? Há quanto tempo vocês abriram o MEI? Então, eu queria entender um pouquinho disso. Ó, a gente está na trilha aí desde 2017, de uma maneira oficial, assim, né?
E aí a gente virou a chave para eu sair do meu antigo emprego, mesma coisa o Ivan, no começo desse ano, em janeiro de 2020. E aí, desde então, né, CNPJ, né? Hoje é muito fácil você abrir uma empresa, né, MEI, no caso, né? E aí, recentemente, a gente fez esse upgrade aí, mas desde 2017. No movimento, assim, né, a gente se conheceu na faculdade em 2012, Uhum, e no movimento de estar no contexto, né, do universitário, do esporte, vou colocar aqui de 2013, uhum. 2013 para cá. Então, para quem perguntou, não é de hoje, tá, pessoal? Então, uma empresa não brota do dia para a noite, tá? Galera, essa aqui foram as perguntas. Porra, achei foda a conversa que a gente teve aqui. Eu acho que é sempre bom a gente trazer pontos sempre muito diferentes, cara. Acho que são pontos que é uma visão que vocês estão no dia a dia do atleta, do dia a dia do cara, podemos dizer até da pessoa frustrada que não conseguiu ser atleta, mas ela está ali tentando estudar. Então, cara, acho isso foda, acho isso muito foda. E queria deixar esse espaço aqui, cara. Pô, divulga a rede social de vocês. Já tá o Instagram de vocês aqui, já que a gente está divulgando o nome de cada um. Mas divulga um pouquinho mais as redes de vocês, um pouco mais da Educa. Cara, manda bala aí que a gente... esse espaço é de vocês. Brilhem. Pô, Ale, brigadão primeiro pela oportunidade de a gente estar aqui podendo contar um pouquinho da nossa história e do que a gente acredita e que nós pretendemos, o que nós estamos resolvendo hoje, pretendemos resolver no futuro. Uhum. Primeira vez oficialmente, então eu vou aproveitar para contar uma coisa que a gente conta internamente para os nossos parceiros, mas nossa visão de futuro da empresa é que a gente faça o draft brasileiro, em que a gente puxe de colégios alunos para a faculdade e da faculdade para times. Uhum. Que a história que é contada nos Estados Unidos seja feita aqui, mas da nossa forma. E muito feliz de poder compartilhar isso. Uhum. Uma coisinha para contar também em primeira mão aí, que saiu há pouco tempo, a gente conseguiu ganhar a nossa primeira selo, premiação internacional, que é o selo da impact, que foi uma competição de impacto social para a América Latina, Uhum. e mapeou todas as startups com soluções que estão de acordo com as ODS da ONU, que são 17, desde água limpa até educação de qualidade. E a gente foi enquadrado em 3 ODS da ONU, que é educação de qualidade, redução das desigualdades e saúde e bem-estar. Então, a gente está muito feliz com esse prêmio, ele já abriu algumas portas para a gente e mostra um pouco do nosso coração, do que a gente quer fazer. E falando das nossas redes sociais, as nossas estão aqui, mas o nosso principal meio de comunicação é o Instagram, @esporteeduca. Não, tem que dobrar o E, tá? Esporteeduca. E a gente posta umas coisinhas lá. Lá tem o link do nosso site também, que é www.esporteeduca.com.br. No nosso site tem até uma ferramenta muito legal que você consegue simular bolsas, colocar tempo de curso, valor, porcentagem de bolsa, dá para ajudar bastante. Mesmo que você não queira um serviço nosso, se você quiser usar a nossa simulação para fazer alguma conta de curso aí que você precise, pode usar lá à vontade. Que legal. E é um pouquinho disso. Muito bacana. Ô, Ale, eu queria só agradecer, cara, primeiro a oportunidade aqui, parabenizar o trabalho. Eu acho que o trabalho que você faz eu admiro porque acompanho muito o podcast e desde já sou fã de vocês. Mas mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, enfim, de estar em contato com a tua audiência. Pessoal, qualquer coisa também nos chamem lá. Para também, eu acho que o único contato que eu acho que vale acrescentar do que o Ivan falou, caso alguém queira procurar a gente para, enfim, para algum comentário, sugestões, interesses, é contato@esporteeduca.com.br. Esse é o nosso e-mail também de contato externo. Perfeito. Galera, a gente vai ficando por aqui. A gente já volta, na verdade, porque a gente vai ter o sorteio ainda da tatuagem, tá todo mundo participando. A gente só vai mudar o layout aqui, a gente já volta numa outra live. Não esquecendo a todos que estão assistindo aqui, semana que vem a gente tem o Elcio Coronato. Para quem não sabe, o Elcio Coronato já trabalhou no CQC, já trabalhou no Legendário, já foi o primeiro embaixador e o único da Playboy no Brasil. Então, disso que a gente gosta, de rolê aleatório, a gente está falando de esporte e educação, a gente vai falar com o embaixador da Playboy na semana que vem.
o único que teve no Brasil. E, galera, minhas redes sociais, Alexandre Belinello em tudo, A mais B, entra lá, cara, segue a gente está sempre postando quem são as pessoas que vão vir, se quiser deixar alguma pergunta lá, as enquetes, cara, 2021 tem muita coisa legal para vir, a gente vai aumentar nosso tamanho, a gente vai duplicar tudo que está acontecendo, e graças a vocês que trouxeram a gente até aqui, que ajudaram a gente a pagar muitas coisas aí, a gente se tornou filiado da Twitch agora, as coisas estão crescendo, e só tenho a agradecer a todos. Ivan e Lucas, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por tudo que vocês trocaram de ideia aqui, eu acho que isso foi muito rico, e a gente com certeza vai trocar outras ideias mais para futuramente. Tá bom, pessoal? Pessoal que está no chat, muito obrigado, e até a próxima. Valeu!